Assim, né, pessoal, quando eu decidi criar esse canal no YouTube, as minhas intenções eram diferentes das intenções que eu tenho agora. Eu acho que vocês lembram que eu era uma pessoa bastante jovem, muito, muito jovem. Meu Deus do céu, como eu era jovem naquela época. E assim, é, toda a minha perspectiva de vida, as coisas que eu busco, foram se modificando, foram se aprimorando. Eu tive de fazer aquele exercício proposto pelo professor Olavo de Carvalho, no exercício do necrológio, eu fiz ele algumas vezes. E assim, a gente acaba percebendo que conforme você vai estudando, conforme você vai buscando coisas boas, os objetivos da sua vida acabam se tornando mais simples. Acabam se tornando mais simples e mais elevados. O que outrora a pessoa buscava algum tipo de sucesso estrondoso, que fosse muito visível, a pessoa vai começar a almejar, por exemplo, uma família. A pessoa vai começar a almejar, por exemplo, ter uma, uma não precisamente uma estabilidade, mas uma progressão, né, dentro da sua vida espiritual, cada vez maior e cada vez mais constante. Até que com o tempo você vai entendendo que, na verdade, o que você quer é aquilo que é mais permanente, aquilo que é verdadeiramente escatológico, né? Aquilo que vai ficar contigo, mesmo depois que esse mundo não existe mais. Que são os seus frutos de amor. Então a pessoa começa a simplesmente resumir os objetivos da vida dela a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como ela mesma, amar a família, construir uma família para ter, né, pessoas a quem amar de forma mais direta, de forma mais presente. A cabeça da pessoa vai ficando assim. Às vezes, esses objetivos simples acabam sendo trabalhosos de se alcançar. Que é um negócio curioso, né? Esse paradoxo. Muitas vezes é você ter um objetivo mais complexo, mas um objetivo extremamente super elaborado. E pode também ser trabalhoso, mas não tanto. Até porque ele pode não te exigir um trabalho constante. Você pode ter um trabalho muito grande, exercido em um tempo específico, e você vai conseguir um determinado resultado, que aos olhos da maioria das pessoas é um negócio muito vistoso. E de qualquer forma você se torna um medalhão, acaba se tornando uma pessoa vazia. Acaba se tornando um sepulcro caiado, todo adornado por fora e por dentro cheio de ossos e de podridão. Às vezes a coisa, de fato, tá onde se encontra o tesouro da pessoa. Onde é que está o coração dela? Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Será que você está pensando simplesmente em como que as outras pessoas vão te ver? Ou você está pensando em que estado a minha alma vai estar no dia da minha morte? E se por acaso você tem certeza da sua salvação, você pensar o seguinte: tá, se eu morrer agora, eu estou salvo. Se eu morrer, eu estou salvo. Se Jesus voltar, eu subo. Mas como que eu vou me apresentar diante de Deus? Será que eu vou me apresentar? Note, a salvação é um dom divino.
Deus salvou tanto aquele criminoso que estava crucificado ao lado de Jesus Cristo, que se arrependeu nos últimos momentos da sua vida, como salvou também pessoas que dedicaram-se ao trabalho é, ao, à obra do Senhor a sua vida toda. Agora, você para pensar, essas duas pessoas vão chegar diante de Deus. Agora elas vão chegar em estados diferentes, trazendo frutos diferentes. Tanto que Jesus disse, né, que as pessoas frutificam de forma diferente. Uns frutificam em 30, outros frutificam em 100. Eu acho que é conveniente a todas as pessoas, até por uma questão de respeito para com Deus, até por uma questão de querer de fato ser um vaso de honra, querer de fato ser alguém que glorifica o nome do Senhor, buscar se apresentar diante dele com o maior número possível de frutos de amor. Eu não estou falando aqui, nossa, Deus nos promete um galardão no céu, né? Uma recompensa no céu. Tá, mas a maior recompensa de todas é a pessoa chegar diante de Deus dizer, e ouvir da parte dele o seguinte: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocar leite. Eu tenho muita raiva quando isso acontece comigo. Eu tenho algum problema de dicção. Sobre o muito te colocarei. Entre no curso do teu Senhor. Essa é a maior recompensa que a pessoa tem. A maior recompensa que a pessoa pode ter é essa. De conseguir ouvir essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, qual é a atitude que você vai tomar com relação a isso, com relação a esse fato? Eu busco viver a minha vida de forma plena. Eu busco viver a minha vida de forma plena. Muitas pessoas, sim, muitas pessoas, que muitas vezes não se esforçam tanto. Deus salvou um criminoso que estava do lado de Jesus Cristo e que se arrependeu naquela hora ali, pouco tempo antes da morte. Tem muita gente que vai ser salva e vai chegar diante de Deus assim, apresentando sim frutos de amor, mas em quantidade muito reduzida. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a pessoa pensar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a pessoa pensar. E são coisas que, nossa, já simplifica bastante o objetivo de vida da pessoa. Simplifica bastante o objetivo de vida da pessoa. Vai te dar bastante trabalho, né? Necessita de bastante trabalho. Mas isso é uma coisa boa também, sabe? Isso é uma coisa muito divertida, até porque você vai ter ocupação, você vai ter o que fazer durante a sua vida toda. Ou coisa chata, a pessoa ficar parada sem fazer nada, vegetando. Deus te fez e Ele quer que você faça isso, até porque, olha, a gente vê na parábola dos talentos. É muito arriscado a pessoa ser negligente. A pessoa ser negligente é uma coisa muito arriscada. Muito arriscada. Deus entregou a todos nós uma série de habilidades. Ora, no mínimo Deus te entregou seus membros, Ele te entregou a sua inteligência, Ele te entregou um monte de coisa que você pode utilizar, que você pode desenvolver, que você pode fazer com que frutifique. E Ele quer que você faça isso. Ele quer te ver frutificando. Jesus Cristo chegou diante de uma figueira que estava cheia de folhas. Ela estava mostrando que ela estava pronta para frutificar, mas ela não tinha dado fruto nenhum.
Ela estava mostrando que ela já estava que ela estava sendo fértil, mas aquilo era só aparência. E Jesus secou a figueira. Na parábola dos talentos, lembra o que aconteceu com a pessoa que simplesmente enterrou o talento e devolveu ao senhor dele? Ele devolveu exatamente o que lhe foi entregue. Ele devolveu exatamente o que lhe foi entregue. O senhor dele emprestou um negócio, ele não roubou, ele não desviou, ele guardou e devolveu. E o senhor daquele servo lançou ele nas trevas exteriores aonde a planta e range de dentes. Porém, abençoou aqueles que pegaram o dinheiro emprestado, investiram esse dinheiro e devolveram em maior quantidade. No final das contas, existem vários mistérios que nós não conseguimos compreender bem. E alguns paradoxos que para nós parecem muito complicados, muito complicados. Mas eu acredito piamente, olha, pelo menos você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Mas eu garanto para você, você vai ser uma pessoa muito mais feliz se você pegar tudo isso aí que Deus já te deu e desenvolver para a glória dele. No mínimo, você vai ser muito mais feliz. Sabe esse celular que você usa aí, ó? Será que não tem passado muito tempo vendo videozinho besta, aquele, né, rolando assim, vendo uns negocinhos no Instagram, nos shorts do YouTube, sei lá, TikTok, não sei o quê? É uma ferramenta que é muito útil para pessoa. Eu gravo vídeos aqui para esse canal e posto tudo através do celular. Você poderia estar pregando o evangelho através do celular. Caso você você acha, não, eu devo pregar, eu acho que a minha forma de pregar é de um outro jeito, talvez eu precise de um outro meio, acredito que eu consigo lidar melhor com pregando de outra forma. Tudo bem, mas você pode utilizar o celular para estudo, não é verdade? Estou dando aqui só um exemplo. Às vezes Deus te deu um transporte, aí Deus te deu um carro que poderia ser muito útil para, né, transportar os membros da igreja de um local para o outro, para ajudar dentro da igreja. Seja criativo, seja criativo.